Bom dia. Bom dia. Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui na nossa casa, nesse trabalho para nos curarmos das nossas enfermidades, porque a gente precisa se curar das nossas enfermidades que nós trazemos já de muitos e muitos séculos. Porque Jesus dizia que somos almas imortais, e somos. Né? Não tem aquela frase ímpar da matéria, né? O pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. E Jesus veio nos lembrar sobre isso, porque Ele nasceu aonde? Numa manjedoura, num lugar simples. Não tinha moedas ao redor. Ele veio nos lembrar, no seu nascimento, Ele veio nos lembrar da pureza, da boa vontade, do servir. Ele veio lembrar. E Ele passou 33 anos conosco, com vocês, comigo, para nos lembrarmos da boa vontade, de servir, o que falávamos há pouco. Mas o homem hoje ainda quer ser servido. Ele quer ser servido nas suas vaidades, no seu orgulho, nos seus vícios. Ele sempre quer ser servido. E Jesus veio lembrar, quando ele estava na manjedoura, que a vida seria mais simples. Não deveria de ir ao bojo das grandes conquistas, dos grandes nomes. Jesus é um grande nome de simplicidade, de amor. Ele veio para dizer: a vida é eterna a todos nós. Ele veio mostrar o caminho a seguir, mas para isso nós precisamos servir e não ser servido. Temos que lembrar da boa nova do Cristo, que fez das coisas pequenas grandiosas. Quando Pilatos disse a ele: você é o rei dos judeus. Não. Meu reino não é desse mundo, é em outro lugar. Você vive a matéria deste reino, que é consumista, que é orgulhoso, que é maldoso. E Jesus estava lá. E quando ele foi crucificado, pequenas coisas. Um prego de 17 centímetros é pequeno, pela grandiosidade do mestre. Quando foi talado as suas mãos, é pequeno diante da grandiosidade de Jesus, da boa vontade que ele disse aos apóstolos, e que muitos ainda, como discípulos, não entenderam o que era a boa vontade de servir. E Jesus falava nos seus cultos, nas suas pregações, no Monte das Oliveiras, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos. Para você ser misericordioso, você precisa ter a boa vontade de servir. Para você ser misericordioso com algo, você precisa ser pequeno e grandioso no seu exemplo, como é grandioso o exemplo do Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os puros de coração. Como que eu vou ser puro de coração se eu não tenho a boa vontade de servir a alguém? Servir ao meu semelhante, que se assemelha em mim, mas tem dificuldade de olhar para mim. E eu tenho dificuldade de olhar para ele. Então Jesus foi pontuando coisas pequenas que se tornaram grandiosas. Como aquela mulher adúltera, que muitos queriam apedrejá-la e julgá-la, mas aqueles que estavam lá não serviam, mesmo sendo religiosos. Os saduceus, os fariseus, os escribas, que estavam lá observando Jesus para puni-lo, para dizer: ele vai fazer também, ele vai pedir para atacar pedras, porque é a lei de Moisés. Mas Jesus era grandioso, porque ele estava ali servindo. Ele disse uma frase célebre para aquela mulher: vai e não peques mais. Isso é a ação da boa vontade.
Quando você diz ao seu companheiro, à sua companheira, aquele que estragou a sua vida muitas vezes por karmas, você diz: vai e não peques mais. É um exemplo pequeno, grandioso na sua ação, que você pode externar isso no seu dia a dia. Vai e não peques mais. O seu filho errou, vai e não peques mais. Ele vai persistir no erro, você vai continuar na sua boa vontade de servir e dizendo: vai e não peques mais. É a frase do Cristo. Mas você é o pecador, está pecando na frente dele, não tem a boa vontade de servir, como é que você vai dizer: vai e não peques mais? Você vai novamente esquecer a Jesus. Vai esquecer. Como aquela mulher que sangrava. Você imagine uma mulher sangrando por anos, mas era grandiosa a fé dela, aguardando Cristo se achegar perto dela. E ela teve que abrir os caminhos, porque ela sangrava, e os homens abominavam-a, excluíam ela da sociedade, excluíam. Aí aquele nosso discípulo querido, André e Simão Pedro, abriram um caminho naquela multidão para ela simplesmente tocar as vestes do Cristo. A boa vontade, de ter a boa vontade, de querer ser servida naquele momento para servir posteriori. Imagine a alegria daquela mulher. Você tem essa alegria? Quando é que você tem? Uma alegria ímpar que saia de você. Então aquele toque nas vestes do Cristo e cessar o sangramento. E aquela mulher ter vida posteriormente. E ela disse: eu vou servi-lo. E servir a Deus. E era pouca coisa, que se tornou grandioso em exemplo, que o Cristo estava presente, servindo na palavra e servindo na sua luz. Porque num simples toque cessou aquela doença. Então nós vamos fazer uma analogia, uma análise. Ela teve fé, ela teve vontade, ela tirou todas as coisas que ela não tinha de bom no coração. Ela implorou aos discípulos e eles tiveram a boa vontade de abrir o caminho para se chegar até Jesus. Quando é que o homem faz isso? O pouco com Deus é muito. Mas o homem quer registrar o seu nome nas galerias da vida. O seu nome sendo ovacionado nas galerias. Mas quando se chega na pátria espiritual, é um mendigo. O que vale os seus títulos, se você não tem a boa vontade de servir? Mesmo na sua ignorância, você pode servir. Mas imagine todos os títulos que muitos se esmeram em conseguir para seus nomes ficarem gravados na galeria da vida física. Mas não teve boa vontade. Porque aqueles títulos fizeram que outros lhe servissem. E você os oprimiu. Nos governos, nas políticas do próprio lar. Do próprio lar. Você não quer servir aquele que está ao seu lado. E você polui as estruturas de muitas famílias. Porque você não tem a boa vontade de olhar para dentro de si e ver a sua pequenez. Não a sua grandiosidade de orgulho, não a sua grandiosidade de vaidades. E quando você faz do orgulho uma grandiosidade e as suas vaidades uma grandiosidade, você és um enfermo
diante do que o Cristo, na sua boa vontade, me mostrou. Como eu posso ser misericordioso? Como eu posso ser compreensivo se eu me acho tão grandioso? De orgulho, de vaidades. Então, o que temos para oferecer? Lembre-se do Cristo. Ele nasceu na manjedoura. Tinha dinheiro ali? Tinha moedas ao redor? Maria e José saíram abraçando moedas e dizendo: o Cristo nasceu. Não. Eles foram até se esconder no Egito para Jesus não ser decapitado por Herodes, que tinha o dom da palavra, que era grandioso no poder, mas era tão pequeno no coração, porque ele não queria ninguém que tomasse o seu posto, o seu cargo. Herodes. E Jesus disse o quê? Aquela viúva, no gasofilácio, que entrava naquele templo, ela pegou 2 moedas. Vocês sabem a história da viúva. 2 moedas, 2 denários. E ela colocou o que ela tinha ali, porque ela estava servindo a quem? A Deus. Ela teve a boa vontade de tirar os últimos centavos que tinha para ajudar ao semelhante. Coisas pequenas que se tornaram grandiosas. E os doutores da lei jogaram tantas e tantas moedas para nada. O homem quer comprar um terreno no céu, com muitas moedas. Mas a moeda nada mais é da sua transformação moral, de servir e ter a boa vontade de não ser excluso das bem-aventuranças. Será que nós nos entendemos? Mas o homem quer ser tão grandioso que quando vem a doença, ele quer tirar o seu corpo. Ele fala: chega, porque eu quero continuar no meu poder. E ele se esquece das leis divinas. O que é lei divina? Amar ao teu próximo como a si mesmo. Para eu não ser mais um doente. Hoje as doenças da terra, nós estamos falando da temporal, do Cristo de 2025 anos atrás até os dias de hoje. Hoje as doenças, as pessoas têm síndrome do pânico, não conseguem estar junto em uma palestra, não conseguem sair de casa. Por isso que eu tenho que me viciar para enfrentar os desafios da vida. Então, eu sou insólito. Eu não quero o Evangelho. Eu não quero a vida do Cristo em mim. Eu não quero. Os desafios da vida, eu também não quero. Eu quero ganhar muitas moedas para oprimir. Eu quero mostrar que eu tenho cargos. Eu quero mostrar um carrão. Sabe carrão? Quando as pessoas hoje têm, nos dias de hoje, escurecem todos os carros, para não ser percebidas, porque querem viver dos seus vazios, da sua exclusão moral. Tem ideia disso? Que as pessoas querem se isolar de um mundo real, porque não têm a boa vontade de servir. Sempre querem ser servidos. Sempre ter a boa vontade que o Cristo nos delegou. Para Ele mostrar a grandeza até os dias de hoje, você fala do Cristo. Quem que é lembrado? É o Cristo. Quem que é lembrado? É Buda. É Abraão, é Moisés. E que estiveram sempre na simplicidade. Sempre. Sempre. Agora, aqueles outros que o nome está gravado, são mendigos.
no plano espiritual. Estão nos infernos que criaram para si mesmo. Nós escolhemos várias portas. Nunca o homem quer a porta estreita. Nunca. Ele nunca quer a porta das dificuldades. Ele quer sempre a porta escancarada. Para que eu tenho que ir logo cedo num trabalho, ouvir o Espírito? Para quê? E hoje os Espíritos são tão criticados, a doutrina espírita, não sei porquê. Então eu quero ser grandioso, até em outras religiões, grandiosos nos volumes materiais, grandiosos até na palavra, mas pequenos no coração, porque quando você critica alguém, critica uma religiosidade, você não tem boa vontade de servir, e você quer os holofotes da vida. Eu digo, se Jesus estivesse sentado aqui, olhando para você agora, você não acreditaria. É Jesus mesmo? É mentira. Eu quero me curar. Mas se você tocá-lo, na sua transformação moral, você vai melhorar. Você vai ser outra pessoa. Você vai viver para melhor. Por isso são nas coisas simples. Por que o homem é tão complicado? Tão complicado. Por isso que ele tem que retornar e enfrentar a ele mesmo. Você já entende isso? Enfrentar a você mesmo. O homem tem dificuldade de enfrentá-lo. Por isso as terapias hoje só estão grandiosamente com vários e vários terapeutas, psicólogos, que você não consegue se enfrentar a você pela sua pequenez, não grandiosidade espiritual que o Cristo nos mostrou. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada, e o homem vive sem nada, vazio. Acho que tenho ansiedade, agora é moda, eu tenho TDAH, acho que eu sou autista, acho que eu sou isso. Você não é nada, você é um filho de Deus que quer servir. Se você serve, você não vai ter TDAH, você não vai ficar conflituoso consigo mesmo. Claro que as manifestações do século 21 têm essas características, não estou desmerecendo o que Deus proporcionou à terra. As enfermidades para o homem, para os lares se mobilizarem, olha, mas não os vícios. E hoje o homem foge nos vícios, porque ele não consegue se olhar para si. Ele é pequeno, ele não consegue se enxergar, ele vai para os vícios, porque ele quer ser grande, mostrar que ele quer ser alguma coisa. De quê? Como diz aqui, de quê? De quê? Então, eu diria a vocês, meus irmãos, tenham a boa vontade do Cristo. Essa é a grandiosidade. Demorou anos e anos e você continua falando em Jesus. Anos e anos e você vai lembrar que você precisa ser bem-aventurado. Anos e anos se passaram e você lembra que você precisa amar. Anos e anos se passaram e você se lembra de Jesus que você precisa perdoar. Essa é a grandiosidade do Cristo. De um homem simples, carinhoso, caridoso, que serviu. Por isso que eu disse a vocês no início, pequenos pregos de 17 centímetros para a grandiosidade de um homem, fisicamente, espiritualmente um grande homem, Jesus. Para ele ser lembrado hoje. Para ele ser lembrado hoje para você se curar. Para lembrar daquela mulher que só o tocou. Quando ele se curvou na Santa Ceia para lavar os pés dos discípulos. Um ato tão pequeno e grandioso da humildade de servir. É grandioso. Ele não se furtou daquele momento para mostrar aos discípulos que eles precisavam seguir aquela porta estreita que viria. A porta é estreita, ninguém quer. Eu quero ter bens, coisas, e não quero problemas.
E se eu tenho bens, já conquistei, Deus me deu, emprestou fortemente para mim, para eu humilhar pessoas, para eu não ter problemas. E aqueles que são grandiosos e que dizem, vai, não peques mais, é difícil dizer isso. É difícil. Porque o celeiro da vida faz com que você retome a você. Eu digo hoje que as patologias maiores hoje, que o homem criou, porque o cérebro do homem já veio comprometido. Eu tenho TI. O que é TI? Transtorno de emoções autistas. Ah, porque eu não faço assim, porque eu não faço assim, porque eu não faço... Mas você é um homem. Mostre uma nota para ele. Conquistou? Não tem nada. Tá? Dá a moedinha para ele. Dá a moeda. Não tem nada. Você está preocupado com isso? Não tem nada. Ah, mas eu tenho minha amiga chamada ansiedade. É uma amiga. Uma amiga, companheira, afins. Ela é afins. Afins. Imagine Jesus com ansiedade logo ao nascer. Ele, vamos logo aí para aprender, vamos na Santa Ceia, vamos... Prega logo aí para eu morrer. O ansioso pensaria assim. Vamos logo para tirar esse homem da cruz, para acabar isso aí. Que não tem emoção. O ser humano perdeu as emoções, por isso que ele é doente. E ele machuca o fígado, machuca o estômago, machuca o coração, machuca tudo, machuca o intestino. Tudo. E o homem sofre. E hoje vocês vieram para aqui me ouvir para falar do quê? Da simplicidade, da boa vontade de servir e não ser servido. Fecha. Porque muitos sentam lá não tem aquelas poltronas em casa? Me sirva, por favor. Porque eu sou gestor aqui. Me sirva, por favor. Não, meu querido, vamos orar. Orar para quê? Me sirva. Hoje o ser humano está assim. Ele não tem bons relacionamentos porque ele sempre quer ser servido. E quando ele é servido, ele se estranha. Ei, o que acontece? Não acontece nos dias de hoje isso. Porque estão esquecendo da grandiosidade, da boa vontade do Cristo, de servir. Você, quando serve ao próximo, você está se servindo. Você está servindo outro uma doença, você fala, eu sou menos doente, eu posso ajudar os doentes. Olha, era isso que Jesus fez. E ele simplesmente disse, vai, não peques mais. Mas o homem é um pecador contumaz, que falávamos na quinta-feira. Ele é um escravo do pecado. Eu quero pecar. Eu gosto do pecado. E o pecado é do Antigo Testamento, não são do Novo Testamento. É o pecado, Deus vai te punir. Lá dizia isso, porque era tribos e mais tribos, mas veio aqueles 10 mandamentos lindos, anunciando os precursores da vinda do Cristo. É isso. Boa vontade, servir e não ser servido. Pode ser? Pode ser? Vamos servir. Deus abençoe vocês. Amém? Amém? Nossa, eu acho que vocês são anêmicos na palavra. Amém? Amém!